Salmo 119, verso 62. Vamos ver aqui o que nos reserva essa noite aqui da parte de Deus ao nosso coração e à nossa vida. Olha o que diz o verso 62. À meia-noite levanto-me para render-te graças por causa dos teus retos juízos. Diga comigo: à meia-noite levanto-me para render graças por causa dos teus retos juízos. Diga graças a Deus. É um verso que, se a gente lê desapercebidamente, a gente passa batido por ele. É por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser lida como qualquer livro que a gente lê. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia para ler, para meditar, para refletir, peça ao Espírito Santo para que ele revele para você o que está por trás da letra. A Bíblia, ela é um livro inesgotável. Aliás, a Bíblia é o único livro que você a lê e relê, e lê novamente, e relê, e lê várias vezes, e você percebe que os seus textos se renovam na sua vida. Qualquer livro que você lê uma, duas, três vezes, você enjoa de ler, eles se esgotam. Mas a Bíblia não, a palavra de Deus não. Por isso que Pedro fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é útil para ensinar o homem, para ensinar a mulher, para ensinar o jovem e a jovem, para ensinar o adolescente. Você sabe que o judeu encaminhava os seus filhos e inculcava nos seus filhos a palavra de Deus e a lei de Deus. Sempre foi assim. Aos 12 anos, o garoto ele já tinha um conhecimento das Escrituras formidável, e aí ele ia para a sinagoga para já poder até ministrar. Jesus, enquanto criança, ele estava ensinando os doutores, enquanto criança, gente. E aí depois, aos 30 anos, ele abre as Escrituras, ele lê Isaías 61, e cita lá e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar, para abençoar. E Jesus, ele teve comunhão com a palavra de Deus em todos os seus dias. Comunhão, claro, não com a Bíblia que nós temos em nossas mãos, mas Jesus teve comunhão com os profetas, com os salmos, com leis, salmos e profetas, que era a Bíblia hebraica. Agora, a Bíblia, ela tem o Espírito que está dentro dela. Por isso Jesus falou que a letra, na verdade, mata, mas o Espírito vivifica a letra em nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele traz compreensão daquilo que a gente lê. Lá em 1 João 2,20, João diz assim: a unção que dele recebeste permanece em vós. Permanece em vós. E não há necessidade que alguém vos ensine, porque ele, com a sua unção, vos ensina todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que, através da palavra de Deus, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazendo a obra na nossa vida, através da palavra de Deus. Por isso Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Ou seja, quanto mais comunhão temos com a palavra, mais santificado por ela somos. A palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero hoje falar um pouco com você, debaixo deste versículo aqui. Eu quero refletir: à meia-noite me levanto para te louvar pelos teus justos juízos. Volto a dizer que quando a gente lê esse verso, a gente pode passar desapercebido por ele. A gente pode passar, como diz o jovem, batido por ele. A gente pode não perceber nada nele. Mas há
coisas abençoadoras, há um conteúdo abençoador neste verso. Eu incentivo você a apanhar o Salmo 119, se você achar que ele é muito extenso, leia 10 versículos por dia, 20 versículos por dia, até você terminar ele, porque ele é grande. E absorva e peça para Deus, para que Deus lhe revele. Como eu falei para você, o verso 165 eu acho lindo. Lindo, porque eu entendo ali que se eu amar a palavra de Deus e me guiar por ela, não haverá tropeço para a minha vida. A palavra vai ser lâmpada para os meus pés, vai ser luz para os meus caminhos. A palavra de Deus vai me abençoar. E é isso que o nosso arqui-inimigo quer esconder de todas as pessoas. Ele quer esconder a luz que a palavra traz para a nossa vida. A palavra de Deus não lhe deixa uma pessoa bitolada, uma pessoa que não pensa. Muito pelo contrário, é a palavra de Deus que faz você pensar melhor. É a palavra de Deus que faz você refletir melhor. É a palavra de Deus que te orienta melhor. É a palavra de Deus que melhora você como homem, como mulher. É a palavra de Deus que te melhora como jovem. É a palavra de Deus. Inclusive, o Salmo 119 diz como que o jovem vai purificar o seu caminho, observando a palavra. O jovem purifica a vida observando a palavra. O homem de Deus, ele guia a vida observando a palavra. A palavra tem que guiar as nossas vidas. É a palavra de Deus, não é o que pensamos, não é o que achamos, não é o que entendemos, mas é a palavra de Deus no seu contexto, dando direção para a nossa vida. Então esse verso aqui, eu vejo pelo menos de 4 a 5 orientações nele para nós. A primeira que eu percebo aqui, o salmista diz: à meia-noite me levanto. Primeira coisa que eu entendo, gente, para você servir a Deus com eficácia, para você servir a Deus da maneira que Ele quer que você o sirva, você tem que ter disposição. Você tem que ter disposição. A primeira coisa que eu percebo aqui é que é preciso haver disposição. Disposição. Se você, se eu, se nós, se cada um de nós não tivermos disposição em servirmos a Deus, a nossa vida cristã ou a nossa vida com Deus, ela não será uma vida expressiva. A vida expressiva, ela vem como resultado da disposição que a gente tem em buscar a Deus. A disposição que a gente tem em buscar ao Senhor. Você percebe na Bíblia, você já percebeu que nas Escrituras, Deus, Ele sempre convida o homem a se posicionar diante dEle? Você já viu que Deus convida o homem a se posicionar? Deus, Ele convida o homem a invocá-lo. Deus, Ele convida o homem a vir até Ele. Jesus, quando Ele aqui esteve, Jesus falou: venham a mim todos vocês, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Mas Jesus manda ir a Ele. Ele manda ir a Ele. Quando Ele fala com a igreja, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Quem tiver disposição para abrir a porta, vai cear com Ele e Ele vai cear com Jesus. Mas tem que ter disposição para abrir a porta. Jesus falou: aquele que tiver sede, que tenha disposição de vir a mim e beber de graça da água da vida. Mas tem que ter disposição, tem que querer buscar. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 33, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês tiverem disposição de me buscarem de todo o vosso coração. Você percebe a disposição nesses versículos? É a disposição nossa. Existe a parte que nos cabe. Qual é a parte que cabe a mim e a você? A parte que cabe a mim e a você é a disposição. Por você estar aqui esta noite, eu subentendo que haja uma disposição dentro de você. Amém ou não amém?
para você ter deixado a sua casa, para você ter deixado o seu lugar de conforto, para você ter deixado o seu sofá nesse dia frio, diga-se de passagem, para você ter saído da sua casa, para eu ter saído da minha casa, para a gente ter saído de lá e estar aqui. Eu creio piamente que há em você uma disposição, e é essa disposição, ela chama a atenção de Deus, gente. A disposição chama a atenção de Deus. Jesus um dia estava passando por um determinado povo, aliás, passava por Jericó, e ele viu um cego gritando. A multidão dizia: ei, se cale, fica quieto, porque ele não está te ouvindo. Mas o homem gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aquele cara estava com uma disposição tremenda. Ele falou: hoje é meu dia, chegou o meu dia, chegou a minha hora, chegou a minha vez, e eu vou buscar, eu vou clamar. E ele clamou. Sabe o que Jesus disse? Jesus: digam para aquele homem que está gritando, para ele vir até mim, tragam ele até mim. Ele chamou a atenção de Jesus. Lá no Velho Testamento, houveram homens que chamaram a atenção de Deus. Enoque chamou a atenção de Deus. Enoque chamou tanto a atenção de Deus, que um dia Enoque estava andando e logo Deus tomou Enoque para ele. Enoque andou com Deus e logo Deus toma ele para ele. A Bíblia diz que Deus olha para Noé em um tempo em que a terra estava corrompida, e a Bíblia diz que Deus olha para Noé e Deus se agrada com a vida de Noé. Deus se alegra com a vida de Noé, Deus se alegra com o comportamento, com as atitudes, com o jeito que Noé vivia. Por quê? Porque Noé, ele demonstrava uma disposição que outros não mostravam. Ô gente, no meio cristão hoje, no meio da igreja, eu vou dizer igreja no geral, há muita gente disposta e muita gente indisposta. Há muita gente que tem disposição para se pagar o preço. E quando eu falo pagar o preço, eu não estou falando que o preço que a gente vai pagar seja comparável ao que Jesus fez por nós. Muito pelo contrário. O preço que a gente paga hoje, ou o sacrifício que a gente oferece hoje, ele é muito pequeno diante daquilo que Jesus fez por nós. Está escrito no livro de Hebreus que sacrifícios agradáveis são lábios que confessam o nome de Jesus. Lábios que confessam o nome de Jesus. E a disposição é algo que tem que estar em nós. Esse verso me revela disposição, e eu vou dizer por quê. Me revela disposição. Daqui a pouco eu falo sobre a disposição que esse verso me revela. A segunda coisa que eu vejo aqui é que tem que ter uma decisão impactante na vida. O homem precisa fazer uma decisão impactante. Ele diz aqui: à meia-noite eu me levantarei. O ato de se levantar revela o quê? O ato de se levantar revela uma decisão. Ele resolve se levantar: eu vou me levantar. E nos levantarmos, às vezes, torna-se difícil. Sabe por quê? Porque a gente olha para todo lado e está todo mundo prostrado, está todo mundo desanimado, está todo mundo indisposto. E aí a gente olha a indisposição, e se a gente não tomar cuidado, essa coisa pega. Essa coisa, ela acaba sendo transferida para a pessoa, acaba sendo transferida para o outro. É por isso que a gente precisa fazer uma decisão. Meus irmãos, eu na minha vida cristã, eu nunca gostei, e você já me ouviu dizer isso muitas vezes aqui na igreja. Estamos indo para 23 anos de ministério, e eu sempre disse isso. Eu não gosto de gente desanimada. O desanimado, eu tento dar uma injeção de ânimo nele. Eu tento apanhar a pessoa desanimada e dar uma injeção de ânimo nela.
todo desanimado que chega perto de mim, eu tento jogar ele para cima. Eu não quero me deixar levar pelo desânimo. Eu não quero me deixar levar pelo medo. Eu não quero me deixar levar pelo espírito do desencorajamento. Tem muita gente desencorajada. E eu não quero me deixar levar por esse espírito, porque isso é um espírito. Isso é um espírito terrível. Então a gente precisa tomar uma decisão, nos levantar. Se levante, à meia-noite me levantarei. Ou seja, ele está tomando uma decisão que vai impactar a vida dele. Porque quando você resolve se levantar diante de situações que você está vivendo, diante daquilo que você está vivendo no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, quando você resolve se levantar, quando você resolve dizer: chega, basta, eu vou me levantar diante disso e Deus vai me honrar. Um homem que ilustra muito bem isso é Davi. Você lembra quando Davi, aquele filho que ele teve com Betseba, quando aquela criança adoeceu, Davi ele orava, Davi jejuava, Davi buscava Deus, Davi fez aquilo que estava ao alcance dele fazer. Davi ficou isolado em um lugar. Quando a criança morreu, os seus soldados foram procurá-lo, e os soldados de Davi, eles tinham medo de falar para Davi. E agora, quando nós falarmos para ele que a criança morreu, como que Davi vai se comportar? Agora Davi vai se acabar de vez. Agora Davi vai entrar numa depressão profunda. Agora a vida dele acaba de vez. Mas quando eles vão falar para Davi, a criança morreu. A Bíblia diz que Davi se levanta, Davi toma um banho, Davi unge a cabeça dele com óleo, Davi troca de roupa, Davi come o pão e Davi segue a vida dele. E aí os caras não entenderam nada e perguntaram para ele: Davi, quando a criança estava... Claro, quando a criança estava viva, eu orava, jejuava, eu buscava, eu fazia tudo o que me cabia. Mas agora que a criança morreu, a vida tem que caminhar. Tem muita coisa na vida da gente que já morreu, gente. E a gente precisa se levantar. E a gente precisa se erguer. E a gente precisa se levantar diante de tudo isso. Tem que ter uma decisão que impacte a sua vida. Tem que tomar uma decisão. Sabe quando a gente toma uma decisão, às vezes, para algumas coisas na vida da gente? Quando você vai no médico, o médico te dá um ultimato. O médico diz assim: ó, se você não mudar a sua maneira de viver, se você não mudar a sua maneira de se alimentar, se você não mudar isso, se você não mudar aquilo, eu te dou mais tanto tempo de vida. O cara muda na hora. Muda ou não muda? Muda. Quando o médico fala lá: olha, você está com uma taxa de triglicérides terrível, está alta demais, aí você começa a se cuidar. Quando o médico diz que as suas artérias estão entupidas e você está a ponto de ter um colapso cardíaco, o que você faz? Você começa a fazer dieta. Sabe o que impacta a gente? Sabe quando a gente muda? É quando as situações adversas se estabelecem. Aí a gente toma jeito. É por isso que Deus às vezes permite algumas coisas, para a gente dar um up na vida da gente, para a gente dar sabe? Então, querido, outra coisa que esse salmo me revela: tem que ter decisão impactante. Eu vou me levantar, à meia-noite me levantarei. E quando ele fala aqui, à meia-noite me levantarei, ele também me revela uma mudança total na nossa rotina. Ele diz aqui: à meia-noite me levanto. É claro que meia-noite para nós hoje aqui é um horário normal. Está todo mundo dormindo esse horário. Mas naqueles dias lá não, meu irmão. Naqueles dias lá não. Naqueles dias o pessoal dormia cedo. Não tinha tudo isso que a gente tem hoje, que entrete a nossa vida e deixa a gente acordado até altas horas da madrugada. Tem gente que nem dorme, fica na rede social à madrugada. Não dorme mais. Mas esses dias aqui, à meia-noite, você viu quando Jesus contou lá sobre as 10 virgens? Jesus falou: à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite,
Porque meia-noite estava todo mundo já no terceiro sono, gente. Meia-noite já estava todo mundo naquele sono profundo. E aqui, esse meia-noite me revela o quê? Uma mudança de rotina. Eu tenho que mudar a minha rotina. Qual tem sido a sua rotina? Diária, contínua. E quando fala em mudar a rotina, entenda que inclui aí a sua vida espiritual nesse processo todo. Inclui a sua vida com Deus nessa rotina. Inclua a sua vida conjugal nessa rotina. Inclua a sua vida profissional nessa rotina. O que você rotineiramente faz pelas principais áreas da sua vida. Esse salmo me lembra isso também. À meia-noite eu me levanto, eu estou disposto a quebrar a minha rotina. Aqui um aspecto religioso por causa de Deus. À meia-noite eu me levanto para te louvar. Eu acordo nessa hora para te engrandecer. Olha a disposição. Porque para acordar à meia-noite tinha que ter disposição. Para acordar de madrugada tinha que ter disposição. E deixa eu desmistificar um negócio aqui para você. Uma vez eu ouvi alguns crentes falando, a gente tem que orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Gente, Deus não tem problema de responder 10 milhões de oração ao mesmo tempo. O nosso Deus, Ele tem poder de responder 10 milhões de oração ao mesmo tempo. Ele tem poder de ouvir 10 milhões de oração e compreender cada uma delas, porque Ele é Deus. Às vezes as pessoas têm uma visão de Deus que parece que Deus está num ringue com o diabo, e aí o diabo dá uma em Deus, aí abre uma contagem para Deus. 1, 2, 3, aí no 9,5 Deus levanta. Não, para com isso. Nosso Deus, Ele é vencedor, Ele venceu todas as coisas, Ele triunfou em Jesus lá na cruz do Calvário. Então, uma mudança total na nossa rotina. À meia-noite me levanto. Isso é disposição para mudar a rotina. Tem gente querendo mudar a vida, mas não quer mudar a rotina. Tem gente que quer ter poder na vida, mas não quer orar. Tem gente que quer ter visão na vida, mas ele não quer compreender as coisas que estão acontecendo. Como é que você vai ter visão se você não busca compreender? Como? Então, para a gente mudar a vida, para a gente ter uma mudança de verdade, olha o que o salmista está nos revelando. Ele está dizendo: à meia-noite eu me levanto para te louvar, Deus. Eu estou disposto a fazer alguma coisa, Deus, que ninguém tem disposição para fazer. Você sabe onde a nossa vida com Deus começa? Não é aqui agora diante de todo mundo. A nossa vida se desenvolve em Deus em off, onde ninguém vê. A nossa vida se desenvolve em Deus pela rotina que a gente cria diante dele. Rotina que a gente cria diante de Deus. A nossa vida em off. Sabe aquela coisa? Quantos momentos hoje você não esteve sozinho no teu dia, na tua caminhada, no teu caminho para o trabalho? O que permeou os seus pensamentos? O que norteou os seus pensamentos? No que você pensou durante esse dia? Quais foram as coisas que nortearam o seu pensamento esse dia? Meus irmãos, eu estou pregando aqui para vocês, e Deus é testemunha minha de que durante o dia eu fiquei diante de Deus e falando: Deus, a gente anda junto, eu observo a sua palavra, eu tenho, Senhor, algumas coisas no meu coração que o Senhor sabe. Toda hora tem uma mulher que me escuta nas redes sociais, né? E a filha dela que manda minhas mensagens para ela, né? E essa mulher falou para ela: ô minha filha, não tem mais mensagem daquele pastor que fala toda hora não? Todo o tempo ele está falando. Olha que situação, né? A gente ouviu um negócio desse. Aquele pastor que fala, toda hora está pregando, toda hora, era eu. Por quê? Porque toda hora eu estou pensando, toda hora, gente. Graças a Deus que a minha mente é muito fértil, o meu coração é muito fértil. Hoje eu dei uma palavra de manhã, não sei quantos ouviram, mas eu falei que a boca do justo é manancial de vida.
O justo, ele quando ele começa a falar, ele traz vida, ele traz poder, ele traz unção, ele traz graça. Quando ele fala, ele provoca através das palavras deles um desejo de mudança nas pessoas que eles escutam. O justo é manancial de vida, a palavra dele é boa. E aí eu estava meditando nisso, eu falei, eu vou falar disso, e falei. E aí a gente vê lá quantas pessoas que são alcançadas, é legal isso. Se eu não estivesse falando nada, eu não teria alcançado ninguém, não teria abençoado ninguém, eu não teria alcançado o coração de ninguém. Mas não, a gente fica diante de Deus, e hoje Deus é minha testemunha, que eu falei, Deus, eu vou pregar agora à noite. Tem tanta coisa, Senhor, no meu coração fica borbulhando, sabe? Borbulhando, irmão. Preguei quarta, preguei hoje, preguei na rádio, vou pregar domingo de manhã. Estou passando para você domingo à noite, tá bom? Domingo à noite tu prega, já fica na bênção. Dá uma parada, senão o povo não me aguenta mais, amém? Olha aí, todo mundo ligeiro, esperto. Mas é assim, gente. Então, a mudança, ela tem a ver com a nossa rotina diária. Tem gente que fala para mim, nossa pastor, eu estou tão desanimado. Eu falei, é mesmo? Por que você está desanimado assim? Teve gente que fala, pastor, eu estou desanimado por causa desse processo todo que a gente está vivendo. Eu falei, eu não estou não, desanimado não. Às vezes eu fico triste com esse processo todo que a gente está vivendo, mas desanimado eu não estou não. Que desanimado? Como desanimado? Já pensou eu aqui desanimado pregando? Irmãos, nós estamos aqui essa noite, mas que tristeza, né, pessoal? Olha, meu Deus do céu, está triste, né? Está ruim até de pregar hoje, acho que eu vou até embora. Já pensou? Quem está visitando aqui nunca ia mais vir. Falei, esse pastor aí está meio atrapalhado. Mas tem gente, pastor, estou tão desanimado. Aí eu começo a perguntar para a pessoa, e aí, como é que está a sua rotina? Você está lendo a Bíblia? Eu não. Você está orando? Também não. Você está... Também não. Não está fazendo nada. Gente, tem horas que a gente precisa buscar. Se você não busca, você não encontra. Jesus falou que aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Olha aí, disposição para bater, disposição para buscar, disposição para pedir. Que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta abre. E assim a gente tem que estar animado, buscando ânimo. Ânimo se busca, gente. A gente não encontra ânimo em qualquer lugar, não. A gente encontra desânimo em qualquer lugar. Desânimo você encontra em qualquer lugar. Você fica lá na fila do banco, paradinho no seu lugar, você vai encontrar desânimo. Você vai encontrar alguém que vai na sua orelha desanimar você. É verdade. Você vai encontrar alguém para te desanimar. Você vai encontrar alguém para dizer, está difícil, hein? Aí você diz, está difícil sim, mas o meu Deus é bom e a gente vai em frente. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele vai nos abençoar. Então, uma mudança total na sua rotina. À meia-noite eu me levanto. Quem está disposto a acordar, a se levantar, a se posicionar diante de uma situação que ninguém se posiciona? Ei, é hora de você se levantar. A quarta coisa que eu percebo aqui é que para você viver isso aqui, você tem que ter um propósito espiritual. Propósito é algo que instiga você. Propósito é algo que te enche de paixão. Quando a gente tem um propósito, a gente é cheio de paixão, gente. Cheio. Quando a gente tem um propósito, independente daquilo que Deus tenha te chamado para fazer, o que Deus te chamou para fazer, faz com paixão. A paixão diferencia as pessoas. E o propósito, ele enche você de paixão. E a gente precisa de um propósito espiritual. Qual que é o propósito espiritual? De ser melhor em nossa vida cristã, a cada dia. Ser melhor. Quando eu olho para a igreja primitiva lá de Atos 2, Atos 4, eu vejo uma igreja que contava com a simpatia das pessoas que estavam ao lado dela.
O cristianismo deles, a vida deles, era tão influente, que as pessoas gostavam deles. Eles não eram chatos. Eles sabiam exatamente a hora de falarem, a hora de chegarem. Eles mostravam Jesus através das suas vidas. Eles mostravam Jesus de uma maneira tão linda, propósito espiritual, ser melhor em minha vida cristã a cada dia. Meus irmãos, coloca uma coisa dentro de você. O seu cristianismo, a sua vida com Deus, não depende da vida de outra pessoa. Você é o único responsável pela sua vida cristã. Eu sou o único responsável pela minha vida cristã. Eu tenho conversa que eu não entro, tem papo que eu não entro, tem gente que eu evito conversar, porque falta cristianismo. E eu não estou falando de gente de fora, não, estou falando de gente que está dentro, entre aspas, do reino. Eu evito por quê? Porque eu não percebo propósito espiritual, eu não percebo propósitos em Deus. E eu tenho que buscar ser melhor em minha vida cristã. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles têm que buscar serem melhores a cada dia. E se você buscar ser um melhor filho de Deus, um melhor cristão, um melhor seguidor, um melhor discípulo de Jesus, esteja certo, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida, como diz a palavra de Deus. Você busca o reino de Deus, você busca a justiça de Deus. Jesus falou que as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Elas vão vir no pacote, no combo espiritual, sabe? Vai vir tudo para você. Elas vão vir. E é claro que esse pacote que eu estou dizendo, ela não te isenta de lutas, de batalhas. Não. As lutas e as batalhas fazem parte da vida. Quem está vivo tem luta, tem batalha. Se você quiser ficar livre das lutas, livre das batalhas, é simples. É pedir para Deus colocar você 7 palmos debaixo da terra. Acabou a luta, acabou a batalha, acabou tudo. Mas enquanto a gente está aqui, tem luta, tem batalha. Mas as lutas a gente vence, as batalhas a gente enfrenta, os problemas a gente resolve. Amém ou não amém, gente? A gente resolve. Quantos problemas você já não resolveu na vida? Eu resolvi muitos na vida, muitos problemas. Aliás, desde pequeno eu fui discipulado a resolver problema. Na matemática, lembra quando tinha a professora de matemática, chegava, hoje vai ter problema para vocês resolver. Aí ele ditava alguma coisa lá e perguntava como que a gente vai resolver esse problema. E a gente resolvia. Aliás, a gente ganha pelo problema que resolve, é ou não é? À medida que você resolve problema, você é bonificado por isso. Quanto melhor você resolve o problema, mais você ganha. Eu lembro uma vez um cara, estava com um problema no computador, pastor Alex. É a área do pastor Alex aqui. O pastor Alex trabalha na área de programação. O cara tinha um problema no computador dele, não resolvia de jeito nenhum. Aí chamou um cara. O cara foi lá, apertou a tecla. 200 conto levou do cara para apertar uma tecla. Resolveu o problema dele. E o cara ainda brincou com ele. Está vendo como é fácil ganhar dinheiro? Resolveu um problema. A primeira unção que Deus te dá na vida, sabe qual é? Para resolver problema. É a primeira unção que você recebe. Você lembra quando você começou a resolver o primeiro problema da sua vida? Você consegue lembrar o primeiro problema que você resolveu? Ou os primeiros problemas? Você fala, pô, mas ninguém me ensinou a resolver isso aqui. Como é que eu resolvi? Porque Deus, Ele te capacita. Você foi capacitado a resolver problemas. Você não pode criar problemas, você tem que resolver problema. Criar não. Criar deixa para os outros. Os outros criam. Aqueles que não estão aqui, aqueles que não estão ouvindo a gente, aqueles que estão bem longe da gente. Esses daí criam problema. Mas você não foi chamado para criar, você foi chamado para resolver problema. Então, quando você tem esse propósito espiritual de ser melhor na sua vida, você vai criar menos problema e vai resolver mais problema.
Quando você avalia a sua vida, como é que você se vê? É claro, todos nós aqui já criamos um problema, uma hora ou outra. Teve algum tempo da vida que a gente pode ter criado problema. E se a gente não vigiar os caminhos, a gente cria problema. A gente tem que vigiar os caminhos. A gente tem que falar, eu não sou problema não. Eu sou bênção. Eu sou meio abençoador. Eu tenho um propósito espiritual na minha vida. Eu vou ser melhor a cada dia. Propósito espiritual. O salmista aqui, quando ele disse, já à meia-noite eu me levanto para te louvar pelos teus justos juízos. O que esse cara estava querendo? Fala para mim. O que você acha que ele estava querendo quando você passa por esse verso aqui? Ele queria melhorar a vida dele. Porque não pensa você não, gente. As nossas experiências com Deus são provocadas. Elas são provocadas. Por isso que Deus falou, invoca-me e eu vou responder você. Busca-me e eu me deixarei achar. Sejam fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a sua obra tem recompensa. Olha aí. Então, a gente vai aprendendo que tudo é provocado. Não adianta eu querer vir aqui, sabe, não haver nenhum desejo, nenhuma busca, e a gente querer que Deus nos abençoe sem que a gente, sabe, faça por onde sermos abençoados. É claro que a graça de Deus é o favor imerecido sobre nós. Há dias atrás, você já me ouviu dizer isso? Acho que há dias atrás eu disse isso, que Deus, Ele não tem filhos preferidos, né? Mas Ele tem filhos que o preferem. Quem tem 2, 3, 4, 5 filhos aí, sabe do que eu estou dizendo. Tem aquele filho que ele é mais apegado. Cada filho tem a sua característica, né? E tem aquele filho que parece que ele tem as coisas com mais facilidade do pai, vamos dizer assim. Por quê? Por causa do relacionamento. Relacionamento é isso. Então Deus não tem nenhum filho preferido, mas Ele tem filho que o prefere. Ele tem filho que conhece o coração dele. Ele tem filho que sabe como ele... Lembra do Davi? Deus olhou para o Davi e falou assim, puxa vida, esse homem é um homem segundo o meu coração, com todas as falhas que Davi tinha. Mas Davi conhecia o coração de Deus. E Deus falou, esse Davi é um homem segundo o meu coração. É um mistério isso, gente. Eu não sei exatamente o que Davi tinha dentro dele. Embora eu já tenha pregado sobre isso e dito a vocês que Davi, ele tinha um princípio de autoridade. Ou seja, Davi, ele compreendia a autoridade. E isso encantava o coração de Deus. Porque Deus é um Deus de ordem, gente. Nosso Deus é um Deus de ordem. Lembra quando Deus levou lá o profeta Isaías para falar para o Ezequias? Você vai morrer, rei. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, que você não vai viver. Aí ele foi lá, orou, chorou, se colocou diante de Deus. Aí Deus falou para o profeta assim, vai lá e diz para ele que eu vou dar mais uns anos para ele de vida. Deus é soberano, faz o que quer, a hora que quer e como quer. Ele é Deus. Ele não é servo de ninguém. E para encerrar essa palavra meia-noite aqui, eu marquei aqui, né? À meia-noite eu me levantei. A hora mais difícil que tinha de acordar naqueles dias era meia-noite. Eu não sei qual é a hora mais difícil para você acordar hoje. Eu não sei que horas você está habituado a dormir. Por incrível que pareça, eu tenho um amigo meu nos dias de hoje que da 9h30 ele está dormindo. Eu ligo para ele, estou indo dormir. Foi por isso que eu liguei agora, porque você está indo dormir. E ele acorda cedo, ele dorme cedo e acorda cedo.
E ele disse para mim: pastor, eu não acordo de madrugada, mas nem a pau. Eu durmo direto. É uma beleza. E é bom dormir, sabia? Dormir é saúde, gente. Dormir é bom. Se você não está dormindo, você tem que procurar um médico e falar para ele: eu não estou dormindo, doutor. O que está acontecendo comigo? Agora, à meia-noite era a hora mais difícil. Eu lembro do profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Você já percebeu quando você começa a ler um livro? Você começa a ler um livro, lá no início, você vai embora. Quando chega no meio do livro, você dá um pulo lá no final para ver qual é a página que vai acabar. Aí você leu 200 páginas, tem mais 250. Você está no meio ali, ali é o ponto crítico. O meio de tudo. O meio dos anos, o meio da relação. Vida conjugal, não é? Você está casado, 20 anos casado, aí pintou uma crise, é o meio do casamento, é a hora, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva o nosso coração. Então, esse meia-noite me revela meio do ano, meio dos tempos, e a gente precisa, sabe, ser assim, avivado, renovado. E sabe como que você deve se avaliar? A palavra é o espelho que deve fazer avaliar você. A palavra é o espelho que revela o que precisamos transformar em nossa vida no meio desses anos. Gente, eu estou desde 15 anos, graças a Deus, na presença de Deus. Fazem 37 anos que eu estou diante de Deus. E eu falo para Deus todo dia: Senhor, renova meu coração. Senhor, renova o meu coração, trabalha no meu coração. Não pensa você que é porque eu sou pastor, não. Porque o pastor também desanima, o pastor também se cansa, o pastor também se frustra, o pastor também se chateia, o pastor também fica triste. O pastor, ele também pode se sentir frio espiritualmente. Ele pode. Por isso, o apóstolo Paulo dizia assim: eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo o meu corpo à escravidão, para que eu, pregando aos outros, não seja desqualificado. Olha o que o apóstolo Paulo fala, gente. Eu esmurro o meu próprio corpo. Isso é uma linguagem, é uma figura de linguagem. Não é que Paulo fazia mal ao corpo dele, não é nada disso que Paulo está falando. Paulo estava dizendo que ele subjugava a vida dele a uma disciplina. Para quê? Para que ele não fosse desqualificado pelos outros. Então veja, é muito importante quando a gente olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o espelho. É o espelho que nos mostra como estamos. E a graça é a água que nos limpa. A graça é a água que nos lava. A graça é a graça que nos renova. É a graça que faz de você novo, nova. É a graça. É a graça que renova você. Você olha para a palavra e você: nossa, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso me posicionar. Eu preciso de uma decisão. Eu preciso de uma mudança na minha rotina de vida. Eu preciso de um propósito espiritual. Você viu tudo isso? A palavra revela como você está, a palavra mostra o que você precisa transformar na sua vida. E aí a graça de Deus, quando você se rende, quando você se entrega, a graça de Deus vem então agindo, transformando você, fazendo de você uma nova criatura segundo o Espírito de Deus. Olha aí, gente. É possível ser transformado, é possível ser mudado, é possível que tudo na nossa vida seja transformado pelo poder de Deus. É possível. Então, é isso que eu queria refletir com você aqui, sobre esse verso 62. À meia-noite eu me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos na minha vida. Esteja disposto a ter uma nova rotina na sua vida. Queria te convidar a ficar em pé.